Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Quero compartilhar contigo um pouquinho da palavra de Deus e hoje de uma forma diferente. Nós vamos começar uma série em Marcos e vamos caminhar somente em Marcos e tudo aquilo que o evangelho dele nos traz. Combinado? Te faço um convite. Toda terça-feira a gente tem uma devocional escrita. A gente está caminhando em Gálatas. Você pode acessar lá no Facebook da igreja e pegar as que você ainda não pegou. Nas quartas-feiras nós temos uma devocional online, ao vivo, que a gente faz com toda a igreja, você é mais do que convidado a participar. E nas quintas-feiras nós temos essa devocional por vídeo, que agora, ao invés de ser de 3 minutos, nós vamos fazer um pouquinho mais de 4 a 5 minutos, como caminhando com umas passagens maiores dos textos bíblicos. Ok? Abre lá então em Marcos capítulo 1, nós vamos começar pelo começo. A gente vai citar algumas características do Evangelho de Marcos. Primeiro, a característica do Evangelho de Marcos, na verdade, é porque ele é o primeiro evangelho a ser escrito. Não sei se você já sabia, mas alguns detalhes nos apontam para isso. O primeiro detalhe que a gente precisa citar para confirmar que Marcos realmente é o primeiro evangelho. Lá no capítulo 1, versículo 2, tem uma referência da mesma forma que foi escrita lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 1, a mesma forma de escrever. Então, Malaquias foi o último profeta, né, a última carta escrita, e Marcos, ele já no seu começo, ele faz uma referência à última carta do Antigo Testamento. Outros destaques que a gente precisa ter em relação a Marcos é que nos outros evangelhos, Mateus, Lucas, João, algumas porções de Marcos são escritas novamente lá. Então, possivelmente os discípulos copiaram nesse primeiro evangelho e colocaram nos seus evangelhos. Então, Marcos realmente, historicamente, é comprovado que ele é o primeiro evangelho a ser escrito. É só apenas um detalhe para a gente caminhar. O que eu quero dizer para vocês, para a gente começar a caminhar nos textos bíblicos? Primeira parte aí do nosso capítulo 1 é que João ele é apresentado, né, como aquele que iria abrir o caminho para o Messias, e os textos comprovam tudo isso. Ele vem, prega arrependimento, fala sobre o batismo e fala que Cristo viria, o Messias estaria por vir e era necessário todo mundo se arrepender dos seus pecados. Então, Cristo vem e aparece, João Batista o batiza e as profecias estão sendo cumpridas através disso. Né? Lá no Antigo Testamento prova que o Messias seria batizado, iria cumprir todas as leis, e Jesus Cristo ele fez isso. Uma outra comprovação de que Jesus ele era o Messias foi o próprio Pai, o próprio Deus falando, e todo mundo ali ouvindo a voz de Deus, dizendo que esse era o Filho amado em quem ele sentia muita alegria. Logo após o batismo de Jesus, uma voz do céu é ouvida e todos ali ficam admirados, e isso é mais uma comprovação da filiação, da divindade de Jesus Cristo. Isso é um detalhe muito importante desse texto, porque Marcos ele é muito direto. Se você ver, ele é o evangelho menorzinho que existe. Né? Comparado com os outros, ele é o menor, mais pequeno. E, na verdade, ele é o mais objetivo, mais claro, mais simples e o mais fácil de ser entendido, porque Marcos ele não fica enrolando muito nas histórias. Ele fala o objetivo, fala os detalhes importantes, e ele quer que a gente entenda tudo isso para que a gente possa crescer e aprender mais sobre Jesus. Então, ele deixa bem claro em poucos versículos, olha, Jesus ele é o Messias prometido. Primeiro porque João Batista o batiza, né, comprovando que ele abriria o caminho para esse Messias, né, o único que existe. Depois, logo em seguida, o próprio Pai confirma então a divindade do próprio Filho. Todos ali ficam admirados. O mais legal agora dessa parte é que Jesus, cumprindo, né, as promessas, uma delas é que ele faria discípulos, e ele vai lá, então ele faz seus discípulos. Logo nos versículos 16 a 20 de Marcos, Jesus ele chama os seus discípulos, ele convence, conversa sobre a caminhada cristã, a caminhada com ele, e então esses discípulos se tornam realmente discípulos de Jesus após essas conversas. O que a gente pode aprender disso, né, Vini? O que tem para mim nisso? Primeira coisa é confiar em Cristo. Ele nos salvou, ele morreu por nós, e esse texto ele comprova que ele realmente era o Filho de Deus. Muitas doutrinas por aí, religiões, dizem que Jesus Cristo é apenas mais um profeta. É apenas mais um que veio e falou de um outro Messias. Mas não, a gente está falando sobre o Messias verdadeiro, o único. Aquele que era prometido, veio, e o mais legal, aquele que vai voltar para nos buscar. Então isso a comprovação do texto bíblico só mostra para nós que precisamos ter realmente fé nesse Jesus Cristo que nos ensinou tudo através desses evangelhos, que se entregou para morrer pelos nossos pecados. E agora, através dele, nós podemos ser salvos. Então, a sua fé é bem firme, bem clara e bem racional. Tá bom? Outro desafio que eu posso fazer para você é que
você se torne realmente um discípulo dele, assim como ele chamou os seus discípulos, e os discípulos abandonaram todas as coisas para seguir a Cristo. Nós não estamos pedindo, eu não quero que você entenda isso, nem o texto bíblico diz, que você precisa abandonar seu emprego, seu trabalho, sua família, mas que você precisa usar tudo isso para crescer com Cristo, para expandir o reino dele, para viver o melhor que ele tem para você dentro desses contextos, tá bom? Então meu desafio primeiro para você é: confie somente em Cristo, ele realmente é o verdadeiro Messias e nós podemos entregar nossa vida a ele, e viva como um verdadeiro discípulo, onde você estiver, fale, viva, ame a Jesus Cristo, espalhe a semente do Evangelho do Reino, e essa verdade transformará tanto a você quanto aqueles que estão à sua volta. Esse é o meu desafio para você nessa semana. Deus abençoe.